Olá pessoal, estamos agora reiniciando o nosso podcast, né? Já fizemos algumas entrevistas de pessoas assim que se salientam na comunidade e tivemos aí a Dona Wanda, tivemos o Formiga, tivemos o Carlos Soares lá, o português, e agora a gente quer mesclar um pouco. Trazer pessoas mais jovens que têm se salientado na comunidade pela sua performance, pelos seus objetivos, e a gente escolheu então uma empresária que está tendo grande sucesso aqui em Taquari. Eu até penso que está trazendo também uma coisa extraordinária para o município, que é a parte cultural. E é uma pessoa conhecida, já é jovem, mas já é bastante conhecida, já tem um protagonismo nessa área. Eu estou falando da Mariana Toscani. Toscani, conhece todo mundo, né, Mariana? Teu pai, tua mãe, né? Sim. Tua mãe também era da área de professora. E a Mari, que eles chamam, a Mariana, ela hoje é diretora, que se diz? Isso, diretora da Will Idiomas. O Will Idiomas é uma escola aqui em Taquari, ela vai contar depois. E o nosso podcast, Mariana, chama-se Conta a Tua História. Conta-me a tua história, alguma coisa assim, da tua vida, da tua parte estudantil, empresarial, o que te levou a assumir esse protagonismo aí do inglês, né, que é uma língua universal, né? Então a Mariana já tem uma bela trajetória aí. E ela tem então a escola Will Idiomas, que é aqui na rua Oswaldo Aranha, né? Na esquina ali. Todo mundo sabe, todo mundo passa ali na frente. Desde 2009? Desde 2009. Então, Mariana, é um prazer tê-la conosco aqui, né? Espero que a gente possa então levar para a população mais conhecimento, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Que em Taquari, que é uma cidade pequena, pessoas assim nessa área e com um colégio que já hoje tem vários alunos. Então, eu penso assim também, porque Taquari, Mariana, sempre teve, foi muito saliente na educação. Antigamente tinha aqui a escola normal, Pereira Coruja, que era uma escola que foi protagonista nessa área, né, de professor, formar professor. Ao longo do tempo, esse glamour de professora foi perdendo espaço por uma série de razões, né? A cultura foi aumentando, né? Por exemplo, na década de 70 nós tínhamos lá 80%, 90% de analfabetos, hoje diminuiu drasticamente. Então houve um aumento, né, da classe de professoras e também os valores econômicos de remuneração não acompanharam a importância da educação. Me parece que isso é uma coisa do mundo todo, mas o Brasil principalmente. Eu acho que ao longo do tempo agora estão se organizando mais, porque o investimento em educação é o melhor investimento que existe. Mariana, quero te passar a palavra, quero que tu conte, né, a tua situação, porque não sei se tu nasceste aqui, como é que foi a tua trajetória estudantil, para depois nós chegarmos lá no colégio. Tá certo, então. Mas primeiramente eu quero te agradecer, Paulo. Estou lisonjeada em estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como pessoa, como profissional, enfim, né? Estou muito, muito, muito contente mesmo. Obrigado. E lisonjeada em poder estar fazendo parte aqui desse teu projeto. E enfim, então eu não sou taquariense, não sou taquariense, eu nasci em Porto Alegre em 1980. Agora já disse a idade. Já disse a idade. Até tá fácil fazer a conta. Enfim, né? Não tem problema quanto a isso, mas
Nasci em Porto Alegre em 1980 e em 85 o meu pai foi transferido para trabalhar aqui na antiga Defensa. O teu pai é porto-alegrense? O meu pai é de São Luís Gonzaga. Ah, lá da fronteira. Isso. São Luís Gonzaga. Meu pai é de São Luís Gonzaga e minha mãe de Porto Alegre. E ele veio trabalhar na Defensa em Porto Alegre? Ele veio trabalhar como engenheiro? Ele veio trabalhar na Defensa em Taquari, como engenheiro. Isso aí. E aí, enfim, então, em 1985 nós nos mudamos, eu até nem me lembro, de repente ele veio um pouco antes, mas a família veio em 1985. E desde então... Vocês são quantos irmãos, né? Nós somos, por parte de pai e mãe, nós somos quatro filhos, e por parte de pai tem mais um. 4 eu não conheço, quem são todos? Eu tenho um irmão só. Tem o Marcelo, que é o mais velho. Que não mora aqui. Atualmente ele está morando aqui. Ai, tá todo mundo voltando. Tá todo mundo voltando. O Marcelo, que é o mais velho, depois vem eu, e aí depois tem o Gabriel, que mora aqui atualmente também, e o Gabriel é casado com a Andréia. Sim, com a Andréia. E a Laura, que é a mais nova, né, que mora em Porto Alegre. E tem o Emílio, que é só por parte do pai, que é com a Marisa, né, que também mora em Porto Alegre. Então, em 1985, nós viemos pra cá, né? E aí, desde então, assim, né, a história com o idioma, né, na verdade, veio a partir da minha mãe, que naquela época, antes disso, né, solteira, ela fez o high school nos Estados Unidos. Teve a oportunidade, imagina, né? Hoje em dia já é diferenciado, imagina naquela época, né? Muitos anos atrás. Mas ela teve a oportunidade porque uma tia morava nos Estados Unidos e aí levou as afilhadas, as sobrinhas todas pra lá. E aí, quando ela veio morar em Taquari, na época o Conceição, né? A escola Nossa Senhora do Conceição, chamou ela para trabalhar com inglês, porque se hoje nós temos deficiência nessa área, né, de encontrar professores, imagina naquela época. Enfim, então, e aí ela trabalhou por muitos e muitos anos ali no Conceição, né, e aí depois disso, enfim, aí nós estudamos no Conceição ali e tal. Depois eu comecei fiz o ensino médio, enfim, e na hora de decidir o que fazer, eu iniciei o curso de arquitetura. Fiz 5 anos de arquitetura e na Unicinos e tal, mas eu tinha muita dificuldade. Não era, sabe, a arquitetura tem que ter o dom, né, da arquitetura, enfim, do desenho e aquilo, eu sofria muito, né. Enquanto meus colegas levavam um dia para fazer um projeto, eu levava uma semana. E aí foi porque eu acabei desistindo. Nesse meio tempo que eu desisti, eu trabalhei com meu pai no escritório que ele tinha em Porto Alegre. Isso aí nós já estamos lá em 1990 e eu estou localizado no tempo, né? O escritório era qual é a atividade na época? O escritório, ele atendia algumas empresas que meu pai tinha. De consultoria? Não, ele atendia a parte administrativa do posto de gasolina, de uma conversora de gás natural. Eu até coloquei lá, agora estou me lembrando, quando eu trabalhava na procuradoria, eu nunca morei em Porto Alegre, aí teve um momento que esse problema do combustível vai e volta, né, sazonal assim. Sim. O petróleo aumenta. Aí na época a gasolina aumentou muito, aí eu coloquei, alguém me disse que vocês tinham lá o posto de conversão, né?
oficina. E aí eu fiz lá até, converti, eu me lembro, uma coisa que ficou assim, bem, não querendo estar tomando conta da tua explanação, mas uma coisa que me levou bem a trocar foi assim, ó, eu gastava na época para ir e voltar a Porto Alegre, eu tinha um Santana, R$60 de gasolina. Imagina. E quando eu fiz a conversão, eu gastava R$18. Olha só. Hoje eu vejo que está quase parelho, né, com essas idas e vindas aí, né? Mas o problema do nosso interior é que não tem onde abastecer, né? Sim. E eu me lembro que eu coloquei lá com você. Isso. Agora eu me lembrando. E aí ele tinha, então, com sociedade com outro, com o irmão dele, né, com meu tio, tinha um posto de gasolina. Foi um dos primeiros postos de gasolina que abastecia gás natural, então. E a oficina que convertia para o gás natural tinha uma transportadora e ainda tinha como é que era o nome? A gente fazia manutenção nas máquinas da Corsa. Lá em Porto Alegre, na verdade, era Demai, né? Demai, Porto Alegre Demai. Então, é municipal, isso, né? Então a gente tinha toda essa parte de tecnologia dali, fazia a manutenção, enfim, troca das máquinas e tudo mais. Então eu trabalhava nesse escritório, assim, mais na parte administrativa, de secretaria e tal. E isso em 2003. E aí então troquei meu curso para administração de empresas. E aí, passado 2 anos, em 2005, eu resolvi então ir morar na Austrália. Ah, tu foste para a Austrália? Fui para a Austrália. Aí eu sempre tive vontade. Tem muito canguru lá. Muito canguru. Não vi nenhum canguru selvagem, né? Assim, porque é bem comum, mas né? Mas preservam muito, né? Mas se tu tá na estrada, assim, é comum ver mesmo, né? Mas acabei não vendo, mas nos parques tem bastante. Então, em 2005, eu queria, né, sempre ter essa aventura, enfim, né? E aí morei 1 ano na Austrália. E lá tu foste mais para aprender a língua ou isso, foi para mais praticar a língua, mais, né? Com a função da minha mãe ser professora de inglês, né? Ela sempre incentivava. Claro. Então, a gente, não sei se você lembra do IASG. Sim, lembra? Claro, então, minha mãe acho que foi o primeiro, assim. Isso, primeira escola de idiomas aqui, né? Sim. Minha mãe foi professora ali no IASG, então a gente fazia o curso ali e tal. E depois, quando ela começou a fazer as aulas em casa, né? Aulas individuais ou... Sim. Já o início do curso, né, o início da Will Idiomas, então ela fazia aula em grupos, em casa mesmo, então a gente fazia ali também. Então por toda a minha trajetória, assim, eu estudei, né, mas foi acabando na Austrália, né, que eu realmente botei em prática tudo aquilo que eu vinha aprendendo, né. Então foi muito legal, foi muito válido. Cheguei na Austrália através de um curso de inglês, no caso, numa escola internacional. Lá na Austrália o idioma é o inglês? Ou é inglês. É um inglês mais puxado para o britânico, mas é bem australiano mesmo. É diferente. Sim. Mas, enfim, então fiz o curso lá por 6 meses. E depois trabalhei num hotel, foi um dos primeiros empregos que eu consegui na Austrália, de cleaner, que a gente chama, né? Na parte de limpeza, era puxado. Mas enfim... Quer dizer, lavar a louça tu sabe, então. Isso, arrumar a cama, lavar a louça... Toda, na parte do hotel ele era bem puxado, o hotel era tipo uns kitnet, assim, tinha o quarto, o banheiro, cozinha e uma sala, então não era só um quarto, né? Então a gente trabalhava em grupo, numa equipe, então entre 3.
E aí a gente tinha que deixar o quarto brilhando, né? Então, era bem, então tinha todo... Mas quando é que começou? Aí tu voltaste ali, quando é que deu o estalo aí de seguir ali a carreira da tua mãe ali? Então, aí eu voltei em 2006 da Austrália, 2006. né? Nessa época eu tava eu morava em Porto Alegre e fazia faculdade de administração na PUC, né? E aí então, mas tava lá, aí fazia um estágio aqui, outro estágio lá. Nesse meio tempo, em 2006, eu acabei encontrando meu atual marido, né? O Diogo. O Diogo é porto-alegrense. Não, o Diogo é taquariense. Ah, taquariense. Isso, e morava em Taquari. E aí, com aquela, né, a gente iniciando... O Diogo de que família é aqui? O Diogo é Vila Nova. Eu já tô na idade de perguntar, tu é neto de quem? Não é mais filha, é neto. É, o Diogo é Vila Nova. Ele é filho da Vera Vila Nova, do João Carlos. E do João Carlos. Isso. Poxa vida, eu não sabia assim. Legal. E aí, então, começando um relacionamento, né? E aí, ele querendo que eu viesse morar em Taquari, eu morava em Porto Alegre e tal. E aí, pensamos em vários negócios para colocar, né? Ah, vamos colocar uma cafeteria com uma livraria. Ele é de que área? O Diogo é da agrícola, né? Ah, agrícola. Atualmente ele trabalha ali na TK Pneus, né? Na parte da distribuidora. Sim. Mas no fim, naquela época ele... E aí, pensamos nisso, pensamos naquilo, pensamos em várias coisas, né? E um dia, voltando de Porto Alegre para Taquari, vindo no final de semana com o meu pai, comentando, né, desses planos, assim, meu pai me disse assim... Desculpa eu te perguntar, tua mãe faleceu bem jovem, né? Minha mãe faleceu, Ela já era falecida nessa época? Não, ainda não. Minha mãe faleceu em 2012. Ah, já foi mais tarde. Isso foi em 2006. E aí, então, conversando, conversa vai, conversa vem, 2006 para 2007 isso. A gente falando dos planos. Ela estava com 26, 27 anos. Isso, é bom na matemática, né? Isso aí. Ficou fácil, né? Bem jovem. Isso aí. Então, a gente vindo conversando e comentei com ele dos planos, né? Que a gente pensava em botar um negócio, de repente vir morar em Taquari, E o meu pai disse assim... Mas, se vocês forem botar algum negócio, botem alguma coisa que vocês tenham conhecimento, know-how, que vocês vão saber e tal, isso é bem importante para que dê certo. Aí chegava em casa, minha mãe esperava sempre com janta, na sexta-feira, já com uma cervejinha bem gelada, ela e o Diogo já iam lá em casa, né? E eu contei isso. E o Diogo disse, tá, então tá aí. Vamos botar uma escola de inglês. Porque, né, tinha todo o conhecimento e anos de estrada da questão de pedagogia e metodologia que a minha mãe trazia. Eu vinha da metade para o fim do curso de administração. Então, a partir dali, a gente começou a... E aí tu começaste com... Qual é o nome daí? Era IASG ou já era... Não, ali naquela época a gente começou com Will English School. Ah, tá. Isso. Aí, depois, mais tarde, como a gente tinha intenção de botar outros idiomas, né? Aí a gente tirou English School, né? Porque deixava... E já era ali naquele local, não? Não, então, aí isso era 2007, né? De 2006 para 2007. E aí, em 1º de dezembro, que é a data da fundação, no caso... 1º de dezembro de 2007. 2007. Aquele 2007 a gente veio arrumando e organizando. Em julho foi quando eu comecei a dar aula aqui em Taquari, que daí a gente fez da casa da minha mãe, que ela morava lá no Tatec, 2 salas de aula, né? Casa enorme, grande, enfim. Então a gente desmanchou 2 peças da casa e fez 2 salas de aula ali pra gente poder trabalhar. Naquela época, a minha mãe trabalhava com aulas particulares ou pequenos grupos já, e ela atendia em torno lá de uns 40 alunos em casa. Bastante. E ela com horário
né? Preenchido, não tinha mais como. Então aí foi quando a gente conversou, tu me ensina, porque o inglês eu tinha, então tu me ensina a parte de metodologia e eu vou cuidando da parte administrativa. E aí então foi, e aí foi começando, aí, enfim. Tá, e depois aí quando se tornou a Will Idiomas, foi a partir de quando daí? Foi a partir, porque daí isso foi em 2007, aí de 2007 para 2008 foi quando a minha mãe descobriu o câncer, então, que na verdade foi na virada do ano que se levaram ela para Porto Alegre daqui. Sim. Enfim, praticamente sem condições. Assim, aí tu assumiste, daí exatamente. Aí eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Que jeito que eu vou sozinha, né? Nesse projeto todo, tinha todo um plano, um projeto, enfim, né? Como é que eu vou assumir, como é que ela, né? Enfim. Mas aí, depois disso, ainda passaram, nem sei quantos meses, ela se recuperou e ela voltou a dar aula ainda, né? Em 2009 a gente alugou ali aquela onde a gente está hoje. Eu acho que em nenhum momento a gente deu o nome da tua mãe, né? A minha mãe é Ana Beatriz Faria Toscani. Tá. Isso, e ela... Eu acho que mais Beatriz que se conhece. A Bia, né? Bia. Teacher Bia, tia Bia, né? O pessoal chamava. E a minha mãe veio falecer com 62 anos, muito jovem. Muito jovem. Mas enfim, né? E aí, em 2009 a gente alugou, era carnaval, e eu passando na frente da casa ali da onde é o Will. O endereço ali é Oswaldo Aranha 2122. 2122, um número bem bom de guardar, né? Legal. Eu passando ali na frente, uma plaquinha de aluga-se. É perto ali do CFC que se diz, né? Isso aí. E aí, aquela plaquinha de aluga-se, eu tirei uma foto. E segunda-feira, isso era sábado de carnaval, segunda-feira eu vou na imobiliária, então. E fui. E aí, então, em 2009 nós começamos ali, né? Quantos alunos na época? Na época, mais ou menos, nós tínhamos em torno de uns 90 alunos. Aí quando a gente passou pro centro ali, isso era quando era lá no Tatec ainda, quando a gente passou pro centro, deu um boom, assim, 130, 140 alunos. E aí a gente, eu já não dava mais conta de ajudar, né? Porque daí... Desculpe, e a rotatividade dos alunos é grande ou não, assim, em termos de iniciar, parar? Qual é o percentual? Tem a noção? Eu não tenho percentual, assim, mas, assim, de desistência gera em torno de uns 15%, né? Baixo, né? Baixo. Em relação a gente tá trabalhando para diminuir mais ainda. Sim, claro. É um ponto bem específico das escolas. E aí, nessa época que passou a Will daí. Isso, aí um pouquinho mais pra frente foi. Que daí desculpe, a Will, como é que funciona? É uma franquia? Não, é uma escola que a gente diz bandeira branca, né? É uma escola bandeira branca, né, que não é uma franquia, ela nasceu, enfim, né, desse projeto, assim, mas hoje a gente faz parte, a Will Idiomas faz parte da Rede Mais Idiomas. Mas desculpe, assim, com relação à parte jurídica, eu vou me meter lá, é uma coisa independente, então. Independente, Só se filia lá para ter um norte, uma coisa, ou ter uma organização maior, uma força maior, no caso. Isso, tu diz da rede? Isso, da rede. Isso, a rede é uma associação. Uma associação que assim, surgiu justamente com a mesma, assim, inquietação que eu tinha de saber, será que eu estou no caminho certo? Sim, para será vocês que terem mais força. Isso. Aí acabou juntando, assim, algumas escolas, né? E aí surgiu a Rede Mais Idiomas, no qual atualmente sou a presidente. Puxa vida, né? Isso aí. Hoje
tem quantos alunos hoje? A Will hoje tem em torno de 350, Puxa 360 vida, e qual é alunos. a distribuição da faixa etária, assim, mais ou menos, só para ter uma noção. nosso- Vocês têm muitas crianças, Isso, né? o nosso maior público É de a gente atende a partir dos 3 anos, 3 anos. sem limite de idade, Sem né? limite de idade. Aham. Tanto é que eu estou estudando. Nosso aluno, né? E assim eu tenho também a Wanda Saraiva, minha legal. aluna, a Vassi Redecker é minha aluna, a Puxa. Marisa E Silva, essa minha faixa aluna, de a assim, Lisete. mais ou menos, tenho tantas crianças, tantos Isso, jovens. nosso maior público é a criança, né? Que gira em torno ali dos 6 aos 14. Esse é o maior público, né? E eu sei que vocês, eu sei que eu tenho bisnetos já, Isso, né? aham. Até uma certa idade vocês buscam em casa, né? Isso, a gente tem um transporte, né? Que é muito legal, porque Isso, aí alivia, né? As pessoas podem estar trabalhando, coisas assim, vai lá e busca uma criança. Com a questão, né, de ver a questão dos pais, às vezes o pai chegava lá querendo fazer matrícula, disse, mas eu não tenho, tem como ser sábado, tem como ser à noite, né? E à noite a gente via assim as crianças tão cansadas já, né? Sim. Então, foi passando isso, eu acho que seria uma boa ideia a gente botar uma questão de leve trás, né? Aliás, transporte, foi né? uma excelente ideia. Né? E aí o nome do nosso transporte é Drive Will. E aí a gente começou lá, isso começou em 2018, E eu vai acho. de que idade a idade daí o transporte? A gente pega desde os 3, né, que é a idade que a gente inicia atendendo, até os 15, 14, Mais ou menos 15. essa. Depois eles não querem mais também. Aí já quer. Só quando assim, algum aluno que mora muito longe. distante, aí a gente traz também, né, para facilitar e ajudar, né. Muito bem. Outra coisa, o inglês, eu recordo, né, porque eu tirei o ginásio aqui no Conceição também. Eu tirei de 64 a 67, E naquela época que eu comecei no ginásio, a língua que se falava até então era o francês. Né? A partir dali, eu já não peguei mais o francês. A partir dali, então, começou o inglês. Claro, evidentemente, historicamente, a gente sabe que depois da Segunda Guerra, né, os americanos, porque a Europa foi destruída na guerra, né, todas aquelas coisas. Então, teve aquele famoso plano Marshall, né, que ele emprestou, que era do governo americano. Ele emprestou, se não me engano, na época, 200 bilhões de dólares para os europeus lá para reconstruir a Europa. Paris foi destruído, aquelas grandes cidades, Londres, né? E aí o que acontecia? Mas os únicos que tinham as indústrias e estavam em plena atividade, porque não foram destruídos pela guerra, eram os americanos. Então eles fizeram uma coisa legal para eles. Eles emprestaram dinheiro e o pessoal tinha que comprar as máquinas com eles. Então, os americanos subiram. E a partir daí também o inglês começou. Eu não sei se foi mais ou menos isso ali, nos anos 70, por aí, que o inglês... Pode ser. Eu não tenho esse dado, não sei te dizer exatamente, assim, por causa ali da... faz sentido. Da subida econômica, né, dos americanos. Mas eu tive vários alunos que contavam essa história do ginásio, que tinha aula de francês. Eu não cheguei a pegar francês, mas eu me lembro muito bem que meus irmãos que estudaram, acho que tinha 1 ou 2 irmãos que estudaram, eles sabiam até o hino francês. O decor sabiam. Eu me lembro do Jair Rocha, não sei se tu te lembra. Sim, foi meu aluno. Foi teu aluno? Ele era eu justamente estava contando, eu lembrando dele, ele trocava, assim, mas isso aqui, quando ele foi meu aluno, ele dizia, isso era
Ele sabia inglês ou em Eu francês. me lembro que ele sabia decora o hino francês, Ele né? foi Marselhese, né? Pegando esse gancho, sim, ainda, apesar que hoje em dia, né, que nem eu disse, quando a gente veio em 1985, 86, 87, que eu acho que foi quando a minha mãe começou a trabalhar no Conceição, e eu me lembro que ela, acabava sendo chamada, ela foi chamada uma vez para intermediar uma adoção de uma menina brasileira com uma família canadense. E naquela época ninguém falava inglês. Ninguém. E hoje em dia, apesar da facilidade, da internet, da globalização, de tudo que tem essa questão, os dados ainda no Brasil são muito baixos ainda em relação com a questão do idioma. Que nos mostra que nós ainda vamos ter um belo crescimento, tem né? espaço para crescer, né? Mas ali na Will, além do inglês, vocês têm outras línguas? Atualmente a gente trabalha com o espanhol, o alemão, francês e o italiano. Já tem assim, e tem alunos já nessa área? Esses outros idiomas a gente trabalha com a rede daí, né? Porque daí aí é online, daí? Isso, é online, porque eu até já tive espanhol aqui na UIL, né? Que a gente tinha professor, turmas presenciais e tal. Mas sempre foi muito pouco, aí às vezes tinha 2, 3 alunos, aí me faltava o professor, aí tinha professora, aí não tinha aluno, enfim, sempre a procura não é muito grande, né? E aí então, com esse projeto, a pandemia nos ensinou, também, né, a trabalhar online, enfim, a dar aula online. E esse projeto dos cursos, a gente tinha já engavetado há muito tempo da rede, né? Então, por exemplo, se alguém quiser tirar espanhol... Tem espanhol. Francês? Tem francês, italiano e o alemão. O alemão também? Poxa, o alemão... Desculpe eu te perguntar, pela tua experiência, se você fosse botar numa balança, qual é a língua mais difícil de aprender? Na minha opinião, né? Na minha opinião, o alemão, com certeza. O alemão. Eu já fiz, né? Eu, apesar de não falar, atualmente eu falo o inglês. Já estudei um pouco de espanhol, não sou fluente, mas estudei um pouco. E atualmente eu estou estudando italiano. Italiano. E alemão... porque ali na questão da rede, eu faço parte do grupo pedagógico da Rede Mais Idiomas. E aí a gente treina os professores de todos os idiomas, né? A gente está sempre buscando novas inovação naquele idioma, material, enfim. Então eu tenho contato com a língua. E o alemão, com certeza, na minha opinião, é a mais difícil. Sabe-se lá quando eu fiz o mestrado lá na Unisc, agora, 2, 3 anos atrás, para poder receber lá o diploma e tal, precisa ter uma língua, né? É proficiência que eles chamam. E aí o pessoal nosso lá foi pro espanhol. Espanhol, Aí eu nunca vi o espanhol, tu até pode entender alguma coisa agora, gramaticalmente, não conheço um verbo e tal. Em inglês eu já tinha alguma coisa, com vocês, tempo de ginásio. Aí eu me lembro que eu fiz a prova de inglês. E fui muito bem até no inglês, bem até acima da expectativa. E muitos do que fizeram espanhol não passaram. Acontece muito isso. Demais, assim, o pessoal chega ali nos procurando, fiz a proficiência de espanhol e não deu certo, agora eu quero fazer inglês. Eu vi espanhol na minha vida, eu só vejo conversar aí. A gente se engana, né, que é parecido o idioma, algumas palavras e outra, mas muda bastante. Mariana, tu tens hoje, vou dizer, que és a diretora lá. 350 alunos. Tu teria capacidade para quantos hoje? Eu não tenho limite. Não tem limite? A ideia
ideia, se tiver espaço, a gente vai crescendo. Tá. Outra coisa que eu queria assim colocar para ti, assim, por uma questão de curiosidade e tal. Claro que depende de cada aluno, depende de cada situação. Mas assim, em termos gerais, assim, na média, para ti, por exemplo, alguém que comece com vocês lá, hoje, o inglês, por exemplo, ele fazendo as aulas normais lá, quanto tempo ele leva para fluir nessa língua, assim, mais ou menos. Tá, eu vou separar um pouco a criança, o adolescente, né, do adulto, isso eu acho que é importante saber. Né? Porque o adulto, pela questão de tempo, de responsabilidades, enfim, de N motivos, aprende um pouco mais devagar. Todo mundo aprende. Isso, né, uns mais rápidos, outros mais lentos, né, mas todo mundo aprende com certeza. A criança, assim, o adolescente, digamos que ele entra ali a partir dos 10 anos, né, 10, 11 anos, ele vai levar em torno de 4 anos para estar fluente. Isso, quantas horas por semana? 2 horas por semana. 2 horas por semana. 2 horas por semana, em torno disso. Mas, claro, a gente sempre fala, né, eu gosto de, no primeiro dia de aula, eu passo para dar boas-vindas para todos os alunos, em todas as turmas, né, e eu sempre gosto de frisar, né, 50% a escola e 50% o aluno, né, precisa ter uma dedicação do aluno ali, Sim, né, evidente. para ele atingir num tempo mais rápido, né, se ele não tem pressa, ele vai levar mais tempo. E o adulto? O adulto, aí é que tá, o adulto varia bastante, né? Mas eu boto aí mais uns 2 anos a mais, uns 6 anos. Em média. É bastante tempo. É, bastante, porque o adulto vai, aí falta, aí não, né, não se dedica tanto. Eu te digo a minha experiência, assim, eu comecei, estava extremamente motivado. Aí depois teve algumas coisas da eleição lá, no João e tal. Eu até me lembro, conversei contigo, não estou conseguindo conciliar. Aí comecei de novo. Aí era de noite, não consegui. Aí foi tal. Aí começamos de dia, né? Estamos experimentando. Então eu acho que não vai dar, agora vai engrenar. Mas custou engrenar, eu acho que vai engrenar. Aí eu tive Covid de novo, já tinha tido. Aí depois fiz uma cirurgia. Mas a coisa não é embala. Aí quando eu fui embalar, férias. Então agora eu quero voltar. Então eu sei que a gente precisa ter essa dedicação. Né? Mas uma coisa que me chama muita atenção de vocês lá, e até quero mandar um abraço para minha tia. Larissa de férias para ver se ela me passa lá nas provas. A Larissa, excelente pessoa, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é a qualificação do teu grupo de professores. Extremamente dedicados, extremamente simpáticos. Aliás, a estrutura, as secretárias, assim, isso é muito interessante porque é uma coisa chamativa que a gente sente bem, tá? Quantos professores tem hoje? Hoje, professores, nós estamos entre 8. 8? E dão conta dessa turma toda. O trabalho praticamente integral. Integral, manhã, tarde e noite. Puxa vida. Isso, então, 8 professores. E mais esses... E mais a parte administrativa e secretaria, né? Enfim, hoje dentro da escola, em trabalho, nós somos 12. 12. Serviços gerais e tudo mais. Quer dizer... bastante. Botando mais os 2 motoristas, né? 12, 13, 14. Outra coisa, Mariana, a respeito eu vejo que vocês estão bem motivados, a turma é boa, isso é muito legal. Mas, né, tu falou da qualificação, assim, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, né? A gente faz reuniões quinzenais da equipe toda, pedagogicamente a gente faz reuniões mensais, né? Então a gente está sempre buscando ali novas maneiras de dar aula, como a gente trata o aluno, como a gente, né, faz com que a aula seja dinâmica, interativa, enfim, né? Então a gente está sempre buscando essa qualidade da aula mesmo, porque isso é uma coisa que me preocupa muito. É o que eu digo lá para eles, assim, não adianta ter esse monte de aluno
E não, a gente chegou até aqui pela questão do bom trabalho, pela qualidade das aulas, pelos alunos que passam lá esse período de 4 anos e saem e conseguem sair do mercado. Exatamente, é o boca a boca, né? Então eu digo, pessoal, a gente não pode baixar padrão de ensino, de qualidade, de aula, disso e daquilo, material. Então eu invisto muito em treinamento. Agora sexta-feira até a gente vai ter um treinamento com uma profissional do Rio de Janeiro, vai ser um treinamento online. Ela é especializada em escolas de idiomas, né? E então para trabalhar a equipe para o próximo semestre. Então, no mínimo treinamento com profissionais fora, a gente tem no mínimo 2 por ano. E mais essas reuniões pedagógicas que a gente faz para poder estar sempre funcionando e aprendendo e, enfim, né, melhorando. Uma curiosidade, eu não sei se tu tens esse levantamento ou tem alguma experiência de já ver alguma coisa. Em relação à população, por exemplo, Taquari deve ter o quê? 27, 28 mil habitantes, né? Tu tens lá 350 alunos. Vocês têm alguma perspectiva, algum estudo em termos de população? Vamos botar assim o Alto Taquari. Nunca fizeram, não tem essa noção. Olha, nós temos aqui X% da população que está tirando inglês. Lá em Lajeado, lá em Estrela, lá em Cantala. Tem alguma noção, algum trabalho nesse sentido? Não assim especificamente. Até a gente vem trabalhando e estudando, a gente tem informações mais gerais. Coisas empíricas, mas nada assim que... Em termos de Brasil, 6% da população é fluente. Em termos de Brasil, 6%. E isso, vocês têm uma meta, dizem, não, o recomendável é X ou não tem isso? X mais Y, assim. Difícil, porque acaba sendo, como não é não é necessidade básica no caso, né? Claro. Então depende muito também da situação econômica do país, como é que vai, né? Enfim. Mas assim, números a gente não tem estudo sobre isso, né? Mas assim, a gente tem esse número Brasil, né? 6% falam, mas tem uma perspectiva em números de crescimento aí de uns 30%. Porque o Brasil já, como é um país continente, né? E tu não tem esse intercâmbio direto, como tem o europeu, que é tudo pertinho, então ali sempre tem, falam 2, 3 línguas sempre, né? Quase que é obrigatório, além de ter no currículo, é necessidade, né? Toda hora, né? Antigamente a gente dizia que era diferencial, né? Tem inglês, é um diferencial. Hoje em dia necessidade. Uma necessidade. O mercado chega para todas as áreas, né? Ainda mais que o mercado está mudando, né? Com essa função aí propriamente da pandemia, que nos ensinou a trabalhar de casa. Tu pode trabalhar do Brasil numa empresa nos Estados Unidos, né? Isso daqui a uns anos vai ser bem comum, né? Pela tua perspectiva, estou fazendo assim, uma bola de cristal. Qual seria a próxima língua que seria universal? Tem essa sensibilidade, não? Não tenho. Mas eu acho que não tem como mudar a língua universal. Eu acho que só o que dizem, né? O chinês lá, de repente, né? Mandarim, né? Mas não sei. Isso é muito difícil. Isso aí é para umas 4, 5 gerações. Tomara que não pegue. É evidente, se a gente faz uma análise de que até os anos 60 era o francês, né, que era tradicional, depois com a economia americana veio o inglês, daqui a pouco a China... Pois se estoura uma guerra e vai saber. Daqui a pouco tem que aprender a chinês, né? Outra curiosidade, o inglês e tal. Depois do inglês, qual seria a segunda língua para nós aqui que tu recomendaria? A gente recomenda o espanhol, né? Pelo Mercosul, né? Pela América. Pelo Mercosul e mesmo até na Europa, né? Se tu vai sim, na Europa tem muita. Falam espanhol,
enfim, o próprio nos Estados Unidos também, né? Eles buscam a segunda língua, assim como a gente faz o inglês, né, como segunda língua, claro. Os Estados Unidos faz o espanhol. Não sei se eu não tenho aquela região lá da Flórida, onde tem muito mais ali hoje espanhóis ali hoje em dia tu fala português tranquilamente, né? O pessoal fala direto. Então a segunda seria então... para nós aqui o espanhol. Espanhol, que é uma língua bacana, né? É bem bonita. Eu acho. Outra curiosidade, o francês, o italiano, o espanhol, o português, eles têm lá chamadas línguas neolatinas, né, que tem a mesma etimologia, a mesma escritura. É mais fácil de aprender ou tanto faz? Eu acho. Eu acho mais fácil. Apesar, assim, eu estou estudando italiano, né? Sim. Fez 1 ano que eu estou estudando. E apesar da gramática ser também bem puxada, assim como a nossa, no português, né? Mas ele é mais fácil. É mais palatável. Isso aí. Eu tenho dito lá para Larissa, para a teacher Larissa, que a minha dificuldade agora eu estou na fase do ouvido. Então eu estou tentando escutar tudo em inglês e tal, para ver se... Mas é complicado porque alguma coisa tu entende, porque para ler a gente tem uma certa noção, pelo menos tu adivinha as concordâncias. Agora escutar, tem que ter um treino, né? É a habilidade que o pessoal tem mais dificuldade ao ouvir, né? Porque tem que ter uma gama maior de vocabulário, de pronúncia, enfim, tu tem que acostumar o teu ouvido, né? Isso aí é bem particular de cada um, né? Então, quanto mais ouvir, mais tu vai ter mais facilidade, né? Claro, tem que acostumar, né? Eu penso que isso aí é que nem aprender um instrumento, né? Eu me lembro quando era gurizão, eu aprendi a tocar violão, quebra o meu galho e tal. E aí eu tinha a gente tinha uma dificuldade, eu nunca vou aprender, porque os dedos ficavam doloridos no outro dia. Aí chega um momento para dar um estalo, e digo, opa, tô conseguindo, e a partir dali tu te amolda ali, tu te adapta e vai embora. Eu acho que o inglês deve ser, deu aquele tchan no ouvido, daqui a pouco tu começa, né? O dia que deu esse estalo que eu estava na Austrália, porque o inglês australiano é um inglês bem peculiar, é difícil, eles têm uma maneira exclusiva deles lá. E aí então eu pegava ônibus e tal, e eu gostava de pegar o ônibus e sentar sempre, eu entrava no ônibus e olhava assim, quem são, acho que eles são australianos, e sentava na frente deles, para ficar escutando a conversa, né, deles atrás de mim, assim. E aí, então, eu fazia isso muito seguido. E aí, então, um dia, fiz a mesma coisa, entrei no ônibus, sentei e comecei a escutar, e comecei a entender, assim, eu disse, meu Deus. Aí virei para ver se eu não estava escutando português, sabe aquela confusão mental, assim, que a gente fica. Não, era inglês mesmo, era australiano. Tava ali, né? Então é questão de acostumar o ouvido mesmo e... Dentro da tua experiência, é recomendável, por exemplo, assim, quem tem a oportunidade de fazer fora um curso, ficar algum tempo fora, qualquer país, né? Sim, inglesa? Né? Com certeza. Isso não digo nem pelo idioma em si. Pela experiência de vida mesmo, costume, exato, tudo que o intercâmbio, ou enfim, sim, proporciona uma experiência de vida. Além do idioma, né, claro, que tu bota em prática, a cultura que tu aprende, normalmente a gente vai jovem, né, muito agorizada. Eu fui ainda com 25, normalmente a agorizada vai com 18, 19, né, então estão aprendendo a se virar, então aprende muita coisa na questão de se virar sozinho, de decisões, enfim. Então o intercâmbio ele tem ainda muito mais, além do idioma em si que tu traz, né? Tu traz uma bagagem bem grande, né, junto. Eu não sei se queres colocar mais alguma coisa.
Sim, de que alguma experiência, uma coisa que vai contar, que às vezes na hora a gente não lembra. Sim, né? Agora Mas eu acho que deu uma panorâmica boa. Outra coisa, então, vamos lá. O aluno que quer tirar o inglês ou essas línguas que tu colocaste, o que ele precisa fazer? Lá do teu colégio. Fazer uma propaganda agora. Sim, vamos fazer um marketing, né? Tens alguma página? Tem, nós temos as páginas nas redes sociais, né? Que inclusive lá tem várias dicas de idiomas, sim. né? Tanto do inglês, do espanhol, do alemão, do italiano, do francês, tem várias dicas. Então, as páginas, o Facebook é Will Idiomas e o Instagram é @idiomaswill, né? Então ali vai nos encontrar, daí tem contatos ali também, enfim, tem. E o ano letivo acompanha o ano normal, assim? Normalmente sim, né? Mas a gente tendo aluno, enfim, fechou a turma, né? A gente abre turmas o ano todo, né? Mas normalmente acompanha o ano letivo. Agora, atualmente, a gente está com as matrículas abertas para o segundo semestre, né? Tem essa questão de, no início do ano e no meio do ano, mas a gente abre o ano todo. Mas atualmente vai começar turmas de vários níveis e idades em agosto. Bom, qual o próximo passo da Will? Futuro, enfim, né? Qual, vamos dizer assim, o sonho realizável da Will? É difícil, né? Mas eu, assim, eu tenho, assim, o meu projeto, né? A gente poder aumentar, que tu disse assim, qual é lá atrás tu me perguntou, né? Qual é o limite? E qual é o limite? Não tem limite. Não tem limite, porque a intenção é justamente poder aumentar trabalhando online, né? Oferecendo os cursos aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Enfim, para o Brasil, por que não, né? Claro. Porque hoje online não tem limite. Claro. E, enfim, então esse é um investimento que a gente está fazendo. Eu acho que isso motiva, setor. Né? Eu me lembro uma coisa que me marcou muito, que uma vez eu fui fazer um trabalho profissional, e o senhor tinha 88 anos e eu estava intermediando até por uma questão jurídica a venda da casa dele, 88 anos. Aí eu perguntei, por que o senhor quer vender essa casa? Aí ele disse, não, porque eu quero fazer outra, quero construir outra. Aí eu me lembrei, por isso que ele está com 88 anos. Olha a motivação, a força. Pô, 88 anos, o senhor quer, eu vou ver, não, porque eu quero fazer outra. Quer dizer, então isso leva as pessoas sempre a progredirem, não pode parar, né? Não. E, né, a pandemia teve muita coisa ruim, mas no nosso setor, no setor da educação, trouxe muita coisa boa, né? Eu acho que sim. Então... sempre traz, né? Sempre. Esses momentos assim... Né, historicamente, né? Tem que te amoldar, tem que te adaptar, e aí surgem novas profissões. Novos interesses, novos objetivos, isso... eu sei, a questão da pandemia até, inclusive, né, nós estávamos com um projeto daquele ano, assim, 2020, muito legal, com vários eventos, já o calendário preenchido, né, e aí, na segunda-feira ou terça-feira, me ligaram, o pessoal da rede, né, começou a mandar mensagem, olha... Acho que vai fechar tudo, e vai fechar isso de jeito, como é que vai fechar tudo, né? Como é que vai parar, o mundo vai parar, E na sexta-feira nós estávamos com a escola fechada. E aí, mas durante aquela semana, a gente já, em termos de rede, né? A gente já se organizou, já conseguiu um professor especializado em aulas online. Botamos 60 professores, não, até mais, nem sei, 70 professores da rede Mais Idiomas online com esse professor. Ele ensinou a gente a dar aula. Em 15 dias nós estávamos com a escola toda online, desde a partir dos 3 anos de idade, todas as turmas online.
Tem gente que se adapta mais, tem outros que não, né? Funcionou e, né, e dá certo. As aulas não são gravadas, são aulas ao vivo com o professor, ela é bem similar, né, com a aula presencial, então funcionou. Até porque a pandemia realmente, ela, até hoje, né, esse Covid, tu não sabe, vai saber daqui a um tempo ainda, né, as consequências e tal, porque houve muita histeria, eu me lembro assim, não podia fazer isso, houve uma histeria, às vezes até com causa que não sabia bem o que era. E eu acho que ainda, né, o pessoal ainda está estudando as consequências e tal, tem muita gente que tem vários estudos, nada conclusivo, porque fizeram uma vacina a toque de caixa que tinha que fazer, né? Então isso aí vai se estabilizando. Mas eu acho que a pandemia ela proporcionou uma reflexão social, não só no aspecto de profissional, né, mas principalmente como pessoa. As pessoas começaram a ter mais convivência, a dar mais valor, né, principalmente, eu quero ficar mais em casa e tal. Então eu acho que isso foi uma coisa positiva, né? Umas coisas que a gente tira daquilo ali. Não, com certeza, mas assim, consequências, né, a gente vê dentro da escola, no âmbito da educação, muitas consequências, né? Demais. E tem estudos aí que dizem que vai levar ainda até 10 anos para recuperar tudo isso, né? Dessas crianças aí que passaram 2 anos dentro de casa, né? Enfim. Professora, diretora, administradora, o que mais? Quer deixar? Mãe! Esposa! Mãe, esposa principal, né? Tudo isso. Queres deixar alguma mensagem, alguma coisa da tua experiência, alguma coisa que tu gostaria de deixar para a comunidade? Porque isso aqui, a minha intenção disso aí é fazer isso aqui mesmo, deixar uma história, conta-me a tua história. Isso vai, depois nós vamos colocar tudo ali, e aí vai dizer assim, daqui a uns anos, tuas crianças já estão, olha aqui, ó, a mãe fez isso aqui. Eu acho que isso aqui nós precisamos cultivar, sabe? Sim. Essa coisa assim, que daqui a pouco tu não sabe nada do teu passado, né? Verdade. E a gente só vai chegando quando a gente tem mais idade, a gente valoriza mais isso, né? Então começa a estudar aquilo, eu, por exemplo, da família, os Açores, onde é que o pessoal veio, aí pelo lado da mãe vieram dos Estados Unidos e tal. Então eu acho isso a gente tem que saber, né? Ter alguma coisa para deixar para as outras gerações. A minha família, né, o Toscani é bem italiano, né? Inclusive nós recebemos agora a cidadania italiana. Estou estudando italiano. Mas não é de Toscano, não tem nada? Não tem nada a ver. Mas assim, a mensagem, né, que eu deixo, até fiz uma reflexão nesse momento, né, de história de vida, às vezes a gente na correria do dia a dia, né, enfim, né, trabalho e casa e tal, a gente nem para pensar em tudo isso, né, uma trajetória aí que foi construída, né, nada por acaso. Tudo com muito trabalho, né? Então é isso, né? As coisas na vida da gente nada vem por acaso, é tudo batalhado e trabalhado, então é isso aí. Eu deixo para essa geração que vem vindo, é isso. Trabalhar, batalhar, correr atrás, estudar idiomas. Isso aí. Que as coisas acontecem e acabam dando certo, com certeza. Que legal. Eu gostaria de agradecer a tua presença, foi muito elucidativa, né? A curiosidade de ter todas essas informações e saber que uma pessoa jovem tem tantos anseios, tantos sonhos e tantas realidades já conquistadas. Queria agradecer
Sempre estamos à disposição aí, quiser fazer alguma coisa nessa área, vamos ver o que a gente vai fazer, é uma experiência que a gente está fazendo. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Paulo. Eu me lembro assim, né? Eu convivi com o Paulo, eu era criança, assim, com a Paula e com o João, né? Convivi na casa deles por um tempo. Então eu tô assim, extremamente lisonjeada mesmo, muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.